Oba, oba! Quero falar sobre o processo de interpretação da nossa mente. O que acontece? O nosso cérebro, a nossa mente, primeiramente, ele não resgata um pensamento na sua essência intrínseca. Ele simplesmente faz uma releitura, ou seja, uma interpretação daquele pensamento e forma um outro pensamento, né? Por exemplo, é como se você abrisse uma gaveta do seu cérebro, ou melhor, colocasse uma cueca numa gaveta. E quando você retira aquela cueca, ela tá de outra cor, de outra forma. É assim que a nossa mente funciona. Você não resgata aquele mesmo pensamento na forma com que ele foi inserida. Isso porque nós somos seres evolutivos e a nossa mente ela está em constante evolução, baseado na nossa história intrapsíquica. O que é isso? É a história da nossa vida que forma a nossa personalidade. A nossa história intrapsíquica, ela começa a ser formada desde que a gente nasce, ou até antes disso, quando a gente está ali na barriga da nossa mãe. A gente vai construindo, captando todos esses estímulos sensoriais e absorvendo todas essas informações de maneira que, ao passar da vida, se forma a nossa personalidade. Então, uma vez que os nossos pensamentos não são puros, eles são interpretativos. Então, a nossa mente ela trabalha pelo processo de interpretação. Tanto que, com o passar da vida, a nossa mente vai mudando, a gente vai mudando as nossas opiniões, porque a gente passa a observar outros estímulos sensoriais. Por exemplo, uma criança que vive de até os 10 anos de idade, por exemplo, no Brasil. Ele começa a formar a personalidade dele através do contexto sociocultural, familiar, ou seja, o contexto onde ele está inserido. E vamos supor que ele forma aquela personalidade até os 10 anos de idade. E aí ele vem aqui para Portugal, por exemplo, né? E começa a viver aqui. Daqui, com o passar de 5 anos, a personalidade dele vai sofrer transformações, porque ele agora já está inserido em outra cultura, outro contexto sociocultural, familiar também. Tudo que está em sua volta modifica e ele começa a pensar de forma diferente, né? Então, esse é o processo de interpretação que a nossa mente faz para formar a nossa personalidade. Uma vez que não alcançamos a essência intrínseca da nossa própria mente, como que a gente vai fazer com a vida do outro? Como é que a gente vai interpretar o outro através da nossa mente? É impossível, porque se nem nós conseguimos identificar a nossa própria mente, por muitas das vezes a gente está triste, a gente está amargurado, a gente está com o nosso emocional abalado e a gente nem consegue definir o que a gente está sentindo, a gente não consegue nem expressar os nossos sentimentos, muitas das vezes. Então, se nós já temos dificuldade de expressar, de interpretar a nossa própria mente, que dirá a mente do outro? Que existe uma outra mente, uma outra história intrapsíquica, uma outra personalidade e por aí vai. Freud, ele disse que o que nós pensamos ou falamos do outro tem mais a ver com nós mesmos. Porque, por exemplo, eu nem gosto muito de dar conselho. Eu corro de dar conselho. Quando alguém pergunta a minha opinião a respeito de algo, eu fico muito temeroso por causa desse conhecimento que hoje eu adquiri. O meu parecer, o meu conselho, a minha opinião vai ser baseada na minha história intrapsíquica, o que com certeza não terá nada a ver com o que aquela pessoa passou ou viveu. Então, assim, eu corro muito de aconselhar, de dar minha opinião a respeito da vida de outra pessoa por causa disso, porque eu tenho medo de
achar que tô tentando ajudar, mas na verdade eu vou estar atrapalhando a vida daquela pessoa, porque a opinião, a decisão que eu tomaria seria baseada na minha personalidade e só que aquela pessoa ela não tem a minha personalidade, ela tem a personalidade dela. Então é complicado. Então eu costumo ir muito pelo desejo, né? Ah, não, porque eu tô querendo terminar com o meu casamento, com o meu namoro e tal. Qual é o seu desejo, a sua vontade? Ah, não, eu acho que eu quero terminar. Então termina. Ah, não, mas pensando bem, eu gosto muito dele, eu não quero terminar. Então não termina. Ah, eu não sei o que eu quero tomar pro caralho. Não tenho muita paciência, porque assim, se a própria pessoa não sabe o que faz, como é que eu vou dizer o que ela deve fazer? É impossível, não tem como. Ah, brincadeiras à parte, voltando à parte séria do vídeo aqui, por muitas das vezes nós tentamos interpretar o outro baseado nisso e a gente erra por causa disso, porque é, é, a gente tende a achar que todo mundo é igual e não é. Por exemplo, uma pessoa que foi traída, ela teve uma mágoa, uma tristeza muito grande, que faz com que a personalidade dela tenha sido formada através disso, de uma traição, e aquilo afeta na personalidade dela, aquilo está na história intrapsíquica. Então ela tende a achar que todos irão trair ela o tempo todo, ou que aquela nova pessoa que está com ela vai trair ela, ou que o marido que o traiu vai trair de novo, porque aquilo está entranhado no ser dela. Então ela tem tendência a não confiar nas pessoas em relacionamentos posteriores ou até atuais. Né? Uma pessoa que sofreu muita violência física, violência psicológica, ela tende a achar que todo mundo é violento. Então, quando a gente for interpretar o outro, ou tentar interpretar, né, é uma tentativa de interpretação, a gente tem que mais ouvir do que falar. Tanto é que os psicólogos, eles, quando você vai num psicólogo, num terapeuta que seja, você fala e ele vai te pergunta, porque os seus pensamentos, eles estão mais próximos possíveis da realidade essencial. Estão mais próximos possível. Por mais que não é exato, mas aquilo que você diz, aquilo que você interpreta é mais próximo da verdade do que o outro pensa. Então, eles te escutam e e depois, baseado nas suas experiências, baseada em tudo que eles estudaram, baseado em tudo que eles ouviram de outros tratamentos, eles vão tentar montar um tratamento e tentar te falar uma palavra que vai te ajudar. Só que assim, meu caso particularmente de tantos tratamentos, de tantas terapias que eu fiz e não fazia sentido, não era aquilo, eu comecei a estudar a mente por causa disso, para mim tentar entender a minha mente, a minha própria mente. Porque se eles usam ferramentas, se eles usam teorias, se eles usam livros para tentar interpretar a sua mente, a sua vida, se eu tiver esse conhecimento, eu acredito que eu vou conseguir aplicar aquela teoria de maneira mais eficaz na minha própria vida. E aí, através disso, eu tenho tido ótimos resultados, isso tem me ajudado muito. E aí, o meu intuito em estar gravando esses vídeos é para isso, passar esses conhecimentos, passar aquilo que eu tenho aprendido, que eu sei que me ajudou muito e pode ajudar outras pessoas. Então é isso, o processo de interpretação. A nossa mente, ela não absorve a realidade intrínseca do pensamento. A nossa mente tenta interpretar um pensamento e através daí gera outros pensamentos. E através da interpretação do outro, e através da interpretação do outro, nós temos que temos que ter bastante cuidado, porque é muito perigoso você
interpretar a vida do outro como se fosse a sua vida. Isso pode causar um estrago, você pode destruir a vida de uma pessoa. Então, usa a empatia, tenta se colocar na vida do outro. Né? Não, eu estou inserido nesse contexto sociocultural, eu nasci nessa cidade e tal. O que que essa pessoa viveu? Ela foi criada numa favela, ela foi traída, não, ela sofreu agressões físicas e tal e tal. Ou seja, você tenta se colocar na vida do outro e tentar entender por que que ela é daquela forma, ao invés de somente bater, criticar e julgar. Então é isso. Tamo junto e misturado.